Legal. Então sejam bem-vindos. Clica no aviãozinho aí, compartilha com mais pessoas. Compartilha com mais pessoas, que a galera do YouTube tá vindo pra cá. Então já clica no aviãozinho aí, compartilha com mais pessoas. Então, essa é uma live que muitas pessoas realmente precisariam assistir várias vezes. Porque é um conceito, a autossabotagem ele é um conceito que ou ele te impede ou ele te limita. Então você está sendo impedido de alcançar o objetivo ou limitado, o que para muitas vezes parece a mesma coisa. E é disso que nós vamos compreender exatamente agora. Então seja muito bem-vindo à Maratona Aperte o Play. Ela é uma maratona que serão 20 episódios, porque eu acredito muito que se você conseguir potencializar duas habilidades, dois quesitos em sua vida e conseguir romper 10 coisas que te limita, você vai conseguir ir para um novo nível e chegar muito mais preparado para a jornada da aceleração que acontecerá dia 10 de agosto, que eu vou anunciar lá em breve. Vou anunciar para vocês exatamente como vai acontecer tudo nessa incrível live. E hoje nós estamos no número 10 na maratona Aperte o Play sobre autossabotagem. Tem um conceito que eu gosto muito de falar, que esse conceito ele está diretamente relacionado ao porquê as pessoas muitas vezes se sabotam. Quem aqui conhece pessoas que se sabotam por vezes? Quem aqui conhece pessoas que se sabotam? Escreve eu aqui nos comentários. Escreve eu nos comentários. Pessoas que se sabotam. Isso é muito comum. Comum é diferente de normal. É como às vezes as pessoas dizem assim, isso é normal. Deixa eu te dizer o porquê que muitas vezes acontece na vida das pessoas. Deixa eu te explicar. O seu padrão de linguagem, aquilo que você comunica verbalmente, isso pode influenciar diretamente em você ter resultado, em você fazer acontecer na sua vida ou você se sabotar. Sempre a autossabotagem ela é um padrão neurológico do cérebro buscando evitar passar por uma nova dor ou economizando energia. E aí existem vários desdobramentos da autossabotagem, como medo, como insegurança, como timidez, como procrastinação, perfeccionismo. Tudo isso são desdobramentos da autossabotagem. E a pessoa acaba se sabotando. Sabe aquele perfil que parece que quando vai, não vai? Quando vai dar certo, não dá? Quando parece que o relacionamento vai fluir, começa os problemas de novo? Quando parece que vai prosperar financeiramente, encontra uma forma de perder o dinheiro que fez, encontra uma forma de não conseguir levar as suas ideias para um novo nível e remunerar suas ideias? Aquele perfil que quando parece que vai crescer na carreira, alguma trava existe. Tudo isso são bloqueios inconscientes que precisam ser trabalhados, que precisam ser desenvolvidos. Uma das coisas que eu gosto muito são as meditações de reprogramação mental. A meditação de reprogramação mental. Felipe, o que diferencia? Existem meditações tradicionais, existe a meditação somente de você ficar no estado do silêncio, de você ficar na contemplação, existe mindfulness, existe a meditação que você utiliza apenas sons, meditação do ambiente, e tem inúmeras formas. Mas existe também a meditação guiada, que ela é muito conhecida e chamada, entre outros nomes, de reprogramação mental. Essa reprogramação mental para a autossabotagem ela ajuda muito. Você ouvir conteúdos, áudios, e existe muitas no YouTube, existe muita reprogramação mental, e também dentro no meu grupo lá do Telegram, depois você pode arrastar, eu posso botar um link depois, ou você ir nos meus destaques e ir para o meu grupo do Telegram. Lá eu disponibilizei uma meditação guiada, uma reprogramação mental de 40 minutos. Essa reprogramação mental que eu disponibilizei lá, basta você entrar no meu grupo do Telegram e pesquisar nas mídias lá, clica nas mídias lá e pesquisa que você vai encontrar um áudio lá de 40 minutos que foi totalmente preparado e desenvolvido para isso. Ele foi desenvolvido para você conseguir reprogramar a sua mente. O indicado é você ouvir antes de dormir por um tempo em que quando você começar a se sentir que você já está tendo atitudes diferentes. Normalmente o ideal é 30 dias para condicionar melhor essa estrutura cerebral. Não tem a ver com o número de dias, tem a ver com a maturidade emocional de cada pessoa.
Tem gente que ouvindo 10, 15 dias aquela meditação guiada antes de dormir, ele já começa a sentir benefícios. E quais são os principais benefícios que a gente percebe? Você começa a ficar mais resiliente, você começa a entender mais as pessoas, você começa a entender mais o que está acontecendo no mundo e automaticamente isso vai dar um reflexo positivo e dissolver a autossabotagem. Então você consegue identificar o resultado disso, não é parando de se autossabotar, é reduzindo os estímulos que levam à autossabotagem. Isso você precisa compreender. Você não vai apenas eliminar um padrão, eliminar uma autossabotagem. Você vai dissolver, você vai diminuir os estímulos que levam à autossabotagem. É isso que acontece, você diminui os estímulos que levam à autossabotagem. E aí quais são as principais coisas que levam à sabotagem na vida das pessoas? Como eu falei, os desdobramentos da própria autossabotagem, que é o medo, a insegurança, a incerteza, a indecisão. Gente, a indecisão é um grande alimento para a autossabotagem. Um grande alimento para a autossabotagem. Então, quem já está no meu grupo do Telegram, você depois só ir nas mídias ali, algumas pessoas já estão no grupo, e quem não está, acessa o grupo lá, que eu fiz um grupo do Telegram. Você pode entrar no meu grupo que eu fiz lá no Telegram e encontrar essa meditação de 40 minutos que tem lá. É sensacional essa meditação. Ela é uma que tem lá que pode te ajudar talvez a transformar a sua vida se você se condicionar o seu cérebro para isso. O ideal é ouvir com volume baixo, sem luminosidade no quarto, porque a luz no quarto ela afeta a produção da melatonina, a luz no quarto ela afeta a qualidade do seu sono, então tem que estar totalmente no escuro para ter qualidade do sono. Coloca a meditação guiada, dá um play, vira a tela do seu smartphone para baixo para não iluminar o quarto e a partir disso começa a fazer por um determinado período. Eu sugiro, lembre-se, não existe um número certo. Eu sugiro 30 dias. Você ouvir por 30 dias, porque eu tenho percebido que 30 dias ajuda a condicionar melhor o entendimento do cérebro. Felipe, mas e se eu dormir? É melhor ainda, porque o inconsciente ouve tudo. O inconsciente, ele ouve tudo. Então, ouve antes de dormir ela. E lembre-se, já deita para dormir. Pega no sono, tá tudo certo. Se você quiser também pode fazer o seguinte, acessar também no meu Insta, ali no feed, são 3 lives que eu fiz às 23 horas, às 11 horas da noite, deve fazer umas 2 semanas, eu fiz 3 lives, que elas aconteceram às 11 horas da noite com meditação no final. Então é uma live que uma delas eu falo sobre a importância da qualidade do sono, outra eu falo sobre o condicionamento emocional e outra eu falo sobre o equilíbrio dos fatores da nossa vida e no final de todas elas eu fiz uma meditação ao vivo, guiada, tinha 280, 300 pessoas ao vivo meditando às 11 horas da noite. Foi muito, muito legal, porque é uma meditação guiada, uma reprogramação mental, uma projeção de futuro. Então essa é uma dica muito, muito poderosa, é um insight muito poderoso que eu te trago para começar a dissolver a autossabotagem na sua vida. A meditação para a reprogramação mental. Lembre-se, não é apenas a meditação tradicional essa. Para a autossabotagem é fundamental você ouvir a de reprogramação mental, que trabalha padrões familiares, padrões emocionais, repetição de padrão. Ela é específica para isso, para trabalhar esses fatores na sua vida. Ela é voltada para isso, diferente das outras que também são maravilhosas, mas para equilíbrio emocional e outros fatores. Então, esse é o fator número 1. A segunda coisa é você conseguir ser especialista em vencer o improvável. Torne-se especialista em vencer o improvável. O que é ser especialista em vencer o improvável? Tudo aquilo que é impossível você deixa para o Criador. Tudo que é improvável você tem que fazer. As coisas que são improváveis na sua vida, o Criador não vai fazer por você. É você quem tem que fazer. Ele já te deu a sabedoria, ele já te deu a inteligência para então aprender a lidar com isso. Ele te deu a inteligência para você romper esses padrões. E aí que é fundamental você compreender isso. É muito importante você ter discernimento disso. Existem coisas que as pessoas pensam que são impossíveis, mas são improváveis. O improvável é com você, amigo. Não basta você ficar orando para o improvável, você tem que orar para o impossível e todas as vezes que você ora, aquilo que você pede para o Criador, Ele vai te dar a oportunidade daquilo. Você já pensou quando você ora pedindo paz, Ele vai te dar pessoas para te irritar para você poder exercer a paz? Porque como que você vai saber que está exercendo a paz ou não?
Então, se você tem recebido aí pessoas que por vezes te tiram a paciência, tem muita relação com aquilo que você está atraindo para a própria vida. E Felipe, em termos científicos, em termos de lei da atração, física quântica, não é isso que eu trabalho. Eu gosto muito disso, estudo isso, acredito nisso, mas não é a minha linha de ensino. A minha linha de ensino é sempre ciência. E como que através da ciência eu começo a atrair para a minha vida pessoas com padrões diferentes do que eu gostaria de atrair? Sempre com base no teu estímulo. O que eu quero dizer com isso? Com base naquilo que você está alimentando na tua mente, com base nos seus comportamentos, com base na sua incerteza. Então, basicamente, tudo aquilo na sua vida que você começa a dar estímulo. Então, como que eu começo a, basicamente, dissolver os padrões da autossabotagem? Como que eu começo a dissolver? Começa a vencer desafios. Para eu poder dissolver a autossabotagem na minha vida, eu tenho que trabalhar o meu padrão de linguagem. O que é o meu padrão de linguagem? Tudo que você comunica, pensa, gera o seu padrão de linguagem. Às vezes, quando eu falo em padrão de linguagem, eu sempre explico isso porque, por mais que seja óbvio, o óbvio precisa ser dito. Sempre que eu digo isso, as pessoas, às vezes, elas confundem padrão de linguagem com aquilo que ela fala, só com o que ela expressa. Mas os seus pensamentos, para o teu cérebro, é um padrão de linguagem. Para os teus pensamentos serem dissolvidos, você precisa estar presente no tempo onde as coisas acontecem. Lembra em ansiedade, na live sobre ansiedade e estresse, que eu falei ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de passado. E a maior parte das pessoas, elas não estão onde as coisas acontecem. Elas estão vivendo de quando. E para romper a autossabotagem, você não pode ficar vivendo de quando. Você precisa fazer as coisas acontecer agora. Não basta quando isso acontecer, quando aquilo acontecer. Esse é o seu momento. Não fica esperando o quando você quer romper um padrão de autossabotagem. Então, seja especialista em vencer o improvável na sua vida. Torne-se especialista. O que é improvável para você? Pense em habilidades tradicionais, como, por exemplo, melhorar um relacionamento com alguém que sempre é um pouco conturbado. Sempre tem um relacionamento que é um pouco conturbado, você quer melhorar aquele relacionamento. Se isso é improvável, seja especialista em vencer o improvável. Você precisa ser. Eu sou uma pessoa que eu vim do improvável. Eu sou fruto do improvável. As coisas que eu vivenciei ao longo da minha vida, era improvável eu ter me tornado quem eu me tornei. Só que nós temos que ser fruto do improvável. Nós temos que ter a capacidade de vencer aquilo que é improvável, não o impossível. Para de tentar vencer coisas impossíveis e começa a vencer coisas improváveis. Porque as pessoas, quando elas querem vencer coisas impossíveis, às vezes ela ainda não está pronta para aquilo lá e todo o estímulo para o padrão de linguagem dela é totalmente negativo. E ela começa, não, porque isso é impossível, porque isso eu não consigo, porque eu nunca vou mudar. Agora começa a vencer pequenos desafios. Transforme o impossível em pequenos improváveis. Pequenas coisas improváveis. O que para você na sua vida hoje é algo improvável? Eu tenho certeza que se você romper essa barreira do que eu vou te trazer hoje, unindo, claro, com o grande quebra-cabeça das 20 lives que eu preparei para você vencer esses desafios, que realmente nós estamos nos preparando para a jornada da aceleração que vai acontecer dia 10 de agosto. São 20 lives para você chegar lá forte, porque realmente eu vou ajudar você a potencializar sua inteligência para vencer os seus maiores desafios. Então tem coisas na vida que é improvável. E aquilo que é improvável, você tem que vencer o improvável. Por quê? Você só vai para o próximo nível quando você consegue passar pelo nível anterior. É como videogame. Você só vai para o próximo nível se você sair vitorioso do nível anterior. Você só vai para a próxima fase se você sair vitorioso da fase anterior. E a autossabotagem, ela funciona assim no nosso cérebro. Ela só começa a se dissolver quando eu entendo que eu posso fazer aquilo. Então, quais são as coisas improváveis na sua vida? Lembre-se, tem muito poder no pouco. E o que eu quero dizer com ter muito poder no pouco? No pouco é a preparação para o muito. Tem gente que quer viver a abundância, quer viver coisas extraordinárias sem antes fazer o feijão com arroz. Isso é comum. As pessoas querem viver o extraordinário, querem viver o sensacional sem antes fazer o feijão com arroz. Então, o improvável, muitas vezes, ele limita, só que você precisa vencer isso.
Não tem outro jeito para o cérebro. Como que eu venço como que eu venço a autossabotagem? Enfrentando. Como que eu mudo uma crença? Mudando o resultado. Como que eu mudo a autossabotagem? Mudando o resultado. Como que eu mudo o resultado? Ação em massa. Ação em massa. Então, automaticamente, para eu superar esse desafio da autossabotagem, eu tenho que entender o poder do pouco. Escreve aqui nos comentários, poder do pouco. Escreve aí, nos comentários, poder do pouco. Escreve aqui, poder do pouco. Você nunca vai viver a abundância sem passar pelo pouco antes. Porque quando você passa pelo pouco, você dá valor para o pouco. Se você não dá valor para o pouco, você nunca dá valor para o muito. Então, o poder do pouco, tem muito poder no pouco. Você nunca vai ver, por exemplo, uma formiga andando por aí com uma melancia nas costas. Você não vai ver uma formiga andando por aí com uma melancia nas costas. Agora, do pouco em pouco, da migalha em migalha, ela garante alimento para uma estação toda. E é isso que eu quero que você compreenda. Para você causar um grande impacto na sua vida, para você causar uma grande mudança na sua vida, você necessariamente precisa passar pelo pouco. Você necessariamente precisa conseguir vencer essas etapas. E aí vem aquilo que eu falei anteriormente. A indecisão é um problema muito grande. Por quê? Quem aqui já aconteceu na sua vida de você ter várias ideias? Pense aí. Nossa, eu tive várias ideias, eu vou criar isso, eu vou criar aquilo, pensou nisso, pensou naquilo, mas chega na hora você não faz, você desiste, você procrastina, você é perfeccionista e você não faz. Sinceramente, diz eu aqui nos comentários, quem tem várias ideias, mas não aplica essa ideia, não coloca em prática essas ideias que você tem, ou coloca pouca energia nisso. Escreve eu aqui nos comentários. Poxa, Felipe, eu tenho várias ideias, mas às vezes as ideias ficam no meio do caminho, os projetos ficam no meio do caminho, a mudança de comportamento fica no meio do caminho. Isso tudo está ligado à indecisão. Felipe, mas primeira coisa, as pessoas às vezes querem trabalhar só o comportamento. Entenda que trabalhar só o comportamento não é o suficiente, porque o comportamento é decorrência de quem você é, e quem você é decorrência dos seus caminhos neurais. Então, da onde vem? Qual é a origem? Por que muitas vezes o start, o aperte o play da indecisão da sua vida acontece geralmente na infância? Geralmente na infância. Por quê? O principal pico de formatação de personalidade acontece dos 0 aos 7 anos. Depois tem vários outros estímulos. Dos 0 aos 7 anos nós vivemos a percepção do eu. Depois dos 7 aos 14 nós vivemos a fase da modelagem. Depois dos 14 aos 21 da socialização. Dos 21 aos 28 da emoção. Dos 28 aos 35 da razão. Dos 35 aos 42 a fase do limite. Então você vai em ciclos de vida. E onde começa o primeiro start da personalidade? Do 0 aos 7 anos. Isso não é opinião, é ciência. A teoria dos setênios também fala muito sobre isso. Do 0 aos 7 anos, você constrói um padrão de personalidade. Se lá na sua infância, eu percebi, quando comecei a entender a minha mente, muitas indecisões que eu tinha, porque todas as vezes que a gente ia sair, era sempre a minha mãe que tinha que escolher tudo. Não, tu vai botar essa roupa, tu vai botar aquela. Eu dizia, não, mas eu quero botar essa. Não, tu vai botar essa porque essa aqui tá melhor, porque tá frio, porque tá quente, porque tu vai em tal lugar. Deixa essa para tal dia, deixa essa para a escola, deixa essa para o aniversário de alguém. Ou seja, eu percebi que muito das coisas que eu não conseguia tomar decisões. Isso é uma moldagem do cérebro que começa a acontecer das pessoas. O cérebro começa a moldar o ambiente. Então, quando na sua infância as pessoas queriam decidir tudo para você, decidir o que você fazia, decidir onde você ia, que roupa você ia botar, você não conseguia ter opinião, o teu cérebro, ele acostuma com os outros tomando decisões por você. Dificuldade de dizer não tem uma relação muito grande com isso. Então você começa a fazer o quê? Muitas vezes a ter indecisão. Isso você tem que entender o padrão, o início disso. Isso é uma das maneiras que inicia a indecisão na vida das pessoas. Na infância dela, sempre tinha alguém que decidia tudo. Ela queria isso, não quer isso. Queria aquilo, não quer aquilo. E algumas vezes ela atrai até para o relacionamento pessoas com o mesmo perfil, que quer sempre tomar todas as decisões e não dá espaço para a pessoa decidir algumas coisas que a pessoa quer decidir para a própria vida. Por quê? Porque atraiu para si algo que não foi resolvido lá da sua infância. Então isso é uma das formas que constrói indecisão na vida das pessoas e é muito comum.
Lembra? Comum é diferente de normal. Comum é diferente de normal. Lembra? Problema financeiro é muito comum, não normal. Problema nos relacionamentos é muito comum, não normal. Autossabotagem é muito comum, não normal. Então você tem que começar a mapear na sua vida de onde vem a origem da sua autossabotagem. E a indecisão é uma das coisas mais fortes na autossabotagem. É um pilar muito forte na autossabotagem. Se a autossabotagem fosse um carro, a indecisão seria uma das rodas. Seria uma das 4 rodas a indecisão, porque ela leva à autossabotagem. E nós já vamos entender ainda mais sobre isso. Então, pense, tinha momentos da sua vida que você não tomava decisões, que sempre alguém ia lá e decidia tudo por você? Tem uma chance muito grande de no futuro o teu cérebro ter se condicionado para sempre ter indecisões. Quando você é indeciso, e eu fiz a pergunta e pedi para você colocar aí nos comentários se você realmente é uma pessoa que eventualmente você tem ideias, tem projetos, mas não acontecem essas ideias, esses projetos não se tornam resultado. O que acontece? Eu começo a ter uma ideia, eu começo a pensar sobre aquilo, eu começo a refletir sobre uma ideia. O nosso cérebro, lembra, ele foi feito para economizar energia. O nosso cérebro, ele não está aqui para ter sucesso, para construir coisas incríveis. O nosso cérebro está aqui para sobreviver, para economizar energia. E tudo é gasto de energia. Tudo, levantar da cadeira é gasto de energia, pensar tem gasto de energia. Então, tudo é gasto de energia. E qual é o papel do cérebro? Economizar energia. Então, quando você tem muitas ideias e você não coloca em prática, o teu cérebro começa a fazer o seguinte: tá, mas eu tenho essas ideias, eu penso sobre isso e não uso essas ideias, aí o que ele começa a fazer? Autossabotagem. E qual é o reflexo que isso... Isso é uma das coisas mais profundas que você vai ouvir sobre autossabotagem, presta muita atenção. Uma das coisas que o cérebro reage a essa autossabotagem é fazendo o quê? É procrastinando, é se tornando perfeccionista, é pensando que não é bom o suficiente, é pensando que não está pronto. E de onde vem essa origem? Por economia de energia cerebral. Então, eu tenho uma ideia, eu tenho outra ideia, eu penso isso, eu penso aquilo, eu começo a pensar um monte de coisas, mas eu não aplico nada. Por eu não aplicar nada, o meu cérebro começa a entender assim, só um pouquinho. Eu tenho um monte de gasto de energia para pensar nisso aqui e eu não tenho recompensa disso, eu não coloco em prática. Logo, da próxima vez, o que eu vou fazer? Evitar. E qual é um outro reflexo? O teu cérebro começa a ficar menos criativo, menos focado e tudo isso está conectado nesse algo maior que é a autossabotagem. Lembra de um padrão do cérebro que eu já falei para você lá pela live 2, mais ou menos. Hoje a gente já está na 10 de 20 ininterruptas da Maratona Aperte Play, que prepara para a jornada da aceleração, que é uma mega aula que vai acontecer dia 10 de agosto, onde eu vou ajudar você ainda mais a potencializar a sua inteligência para que você consiga vencer os seus maiores desafios, incluindo a autossabotagem. Então vamos lá. O que eu te falei lá na live entre 2 e 3? O cérebro humano só tem intenção biológica de entrar em ação quando ele enxerga a recompensa. Quando ele não tem recompensa, ele não tem intenção biológica de entrar em ação, certo? Até aqui tudo bem? Então, se ele não tem intenção biológica de entrar em ação quando ele enxerga a recompensa, se eu tenho um monte de ideias, mas eu não coloco nada em prática, o meu cérebro entende o seguinte: eu estou gastando um monte de energia e não tenho recompensa nenhuma. Logo, da próxima vez, eu vou fazer de tudo para não gastar essa energia, para eu sobreviver. E aí o reflexo que ele dá a isso não é o teu cérebro dizendo assim: oi Felipe, eu estou me autossabotando, tá bom? Não é isso que o teu cérebro faz. Como que você percebe os indícios de autossabotagem mascarado ali? Através da procrastinação, do perfeccionismo, pouca criatividade, menos foco, desconcentração. Todas as coisas externas te distraem, você deixa de fazer coisas importantes para fazer coisas que não tem nada a ver com o objetivo. Então é algo muito maior e enquanto não clarificar isso na tua mente, o problema é quando você anda por aí pulando de live em live, falando uma bobagem pior do que a outra, como eu tenho acompanhado, infelizmente, muitas vezes. Nós estamos falando aqui de um assunto sério. Nós estamos falando aqui de algo que você pode transformar a sua vida se você colocar isso em prática. Se você realmente aprender a jogar esse jogo. Você tem que aprender a jogar esse jogo. Qual é o jogo que você está jogando hoje? Então, para romper a autossabotagem, você tem que começar a perceber isso.
Tomou uma decisão, age em prol daquilo, age imediatamente, não fica esperando o momento certo. Tem gente que quando uma crise passa, ele já está 200 km por hora. Tem gente que vai começar a acordar quando passa. Tem gente que vai, quando o Covid-19 entrar em uma regularidade, entrar a vacina e tudo mais, que a vacina para a maioria das pessoas não vai ter efeito nenhum. O que, Felipe? Eu só estou esperando a vacina para mim voltar. Amigo, talvez se tu é esse perfil, a vacina não tem efeito para você. É só você estudar um pouquinho. A maioria das pessoas, vacina não tem efeito. Mas como que a vacina não tem efeito? Qual é o principal fator que influencia diretamente na resposta do teu corpo de pegar aquela vacina e usar os benefícios dela? A qualidade do seu sono. A qualidade do sono é um dos principais componentes que faz com que qualquer vacina tenha um ótimo efeito no teu corpo. E quando você está ansioso, estressado ou dorme mal, qualquer vacina, não só a Covid quando brotar ela, qualquer outra vacina na sua vida, se você é ansioso, estressado e dorme mal, o teu corpo não recebe os mesmos benefícios daquilo. Isso é o mínimo que a mídia teria que falar, mas não fala o que a mídia faz, ela destrói com a emoção da pessoa. Quando surgir vacina, dá para contar nos dedos quem serão as pessoas que estarão realmente imunizadas pela vacina. O ansioso, estressado e que dorme mal não vai ter efeito para você. Mas o bom disso é que vai ter o efeito placebo. O bom disso é que a pessoa vai pensar que está imunizada e realmente o corpo dela vai combater e destruir esse vírus só por ela pensar. Esse é o poder que existe aqui dentro. O problema é que no mundo está cheio de pessoas que não entendem nada e só estão apenas auto-sabotando. Só estão apenas auto-sabotando. Aqui não tem espaço para mais ou menos. Você já sabe o que nós estamos falando aqui de conteúdo de alto nível. Você está acompanhando todas elas, você já acompanha o meu trabalho, você sabe que jogo eu jogo. Gente, em 2020 tem pessoas que passam o dia inteiro assistindo televisão. Infelizmente, é por isso que as coisas estão como estão. Você precisa de conscientização. A mídia faz idiotização. Ela te idiotiza. E você pensa que está conscientizado? Quanto por cento do que aparece na mídia é verdade? Você já parou para pensar? Quanto por cento é verdade? Ele te diz o que fazer baseado no interesse dele e não do seu. E isso é importante você ter clareza. Isso é fundamental você ter clareza, porque eu estou aqui para realmente te carregar pela mão com uma transformação na sua vida. Nós somos um grupo seleto de pessoas que realmente quer causar um impacto no mundo, que quer transformar a vida das outras pessoas através da nossa vida. E você tem que entender o seguinte, dentro de você tem um potencial muito grande e se você não está usando é porque você está auto-sabotando. A autossabotagem está fazendo isso por você. E você tem que jogar o jogo do alto nível, começando a romper esse padrão da autossabotagem. Existem muitos alienadores. O medo é um alienador. O medo é um alienador. E quando eu estou sendo alienado por um determinado medo, eu não consigo agir. E aí, automaticamente, eu estou me autossabotando. Eu estou me autossabotando. Deixa a live salva no IGTV para podermos rever. Show! Combinado. Então eu vou deixar exclusivamente essa salva aqui hoje no IGTV e também nós estamos gravando ela em tempo real e ela vai para o YouTube daqui a pouco. Daqui a pouco essa live vai estar lá no YouTube também. A gente está gravando com a câmera aqui em tempo real também. Ok? Tem uma história que alguns consideram até princípios. Essa história é do Anjinho e do Diabinho. Anjinho e do Diabinho. Ele estava em cima do muro, certo? O cara em cima do muro. E aí de um lado estava lá o Anjinho. E o Anjinho dizia assim, vem pro nosso lado, vem pra cá, aqui é o melhor lugar, aqui o lugar é maravilhoso, e vem pro nosso lado, e vem pro nosso lado. E ali estava ele. Ali estava o Anjinho e chamava o cara e vem pro nosso lado, e aqui é o melhor lugar. E do outro lado estava o Diabinho quieto. E o Diabinho não falava nada do outro lado. E de um lado, o Anjinho. E ele ali, o Anjinho vem pra cá, e vem pro nosso lado, e é o melhor lugar. E o outro lado, tava lá, o Diabinho, em silêncio, não falava nada. Aí vieram as diabetes, chegaram pro Diabinho e disseram, poxa, por que tu não chama ele pro nosso lado? Não vê que o Anjinho tá lá fazendo o maior marketing, chamando ele pra lá? E o cara em cima do muro. E aí o Diabinho olhou para as diabetes e disse, não precisa chamar ele pro nosso lado. Quando ele está em cima do muro, ele já está do nosso lado. Amigo, quando você está indeciso, você já está do lado errado. Por quê? Que quando você está indeciso, você já está do lado errado? Porque o cérebro não vai agir. O cérebro já está economizando energia. E é justamente isso que ele quer.
O seu cérebro, ele quer economizar energia. E quando o seu cérebro quer economizar energia, se você está indeciso, é tudo que ele precisa. Porque aí ele vai te deixar mais indeciso e quando você começa a ter menos criatividade, quando você começa a estar procrastinando, a ser perfeccionista, a maioria das vezes o perfeccionismo é uma autossabotagem pura. E a pessoa diz que fica esperando o momento certo, fica esperando uma qualidade maior, fica melhorando aquilo para autossabotar algo grandioso que poderia vir para a vida dela. O perfeccionismo, na maioria das vezes, é uma autossabotagem, porque a palavra, lembra que a palavra perfeição ela vem do latim perfectus, que significa feito até o fim. E 100% de nós aqui somos perfectíveis, nós podemos melhorar, nos reinventarmos, crescermos, evoluirmos. Ou seja, existem problemas, existem desafios? Existem desafios e problemas ao monte e eles nunca vão acabar. A questão é como você lida com isso. O problema é quando existem oportunidades incríveis na nossa vida e 1, 2, 3, 5% do dia dá errado, a pessoa pensa que deu tudo errado. Deu tudo errado e não. Você tem que começar a observar, porque quando no meu padrão de linguagem, lá no início eu falei no padrão de linguagem, o que eu penso e o que eu falo constrói um padrão de linguagem. E automaticamente esse padrão de linguagem construído por o que eu penso e pelo que eu expresso me condiciona. Então você tem que passar a viver através das suas decisões e não das suas condições. Tem gente que vive só pelas suas condições. Tem gente que vive por suas decisões. E quando você vive só por condições, talvez você fique travado. Tem gente que fica vivendo só nas condições. Talvez a sua condição hoje não te proporcione o que você quer. E algumas pessoas, por estarem onde estão com alguns desafios, elas não estão agindo para chegar onde quer e nunca vão sair dali. Então você precisa sair de cima do muro. Porque quando você está em cima do muro, você já está do lado errado. O teu cérebro já está economizando energia. Quanto maior o desafio, maior o herói. Quanto maior o desafio, maior o herói. Já pensou nisso? Você quer ser o herói da sua vida? Então, nessa parte, eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos nos encaminhando para o final da live de hoje e eu quero te fazer uma pergunta. E essa pergunta é, se nesse momento você fosse escrever um livro, qual seria o título do livro da sua vida nesse momento? Qual seria o título? Superação? Indecisão? Foco? Disciplina? Plantio? Discernimento? Resiliência? Ação? Atitude? Qual seria o título do livro da sua vida hoje? Não futuro e passado, hoje. Ou o filme da sua vida seria autossabotagem, procrastinação? Então, duas coisas preciosas que eu te passei hoje é a meditação de reprogramação mental que está lá no meu canal do Telegram, que vai te ajudar muito em autossabotagem. Você começar a romper as indecisões, começar a agir, parar com esse perfeccionismo, parar com o perfeccionismo e começar a agir. Tem uma história que eu conto desde 2014 dentro da Escola do Sucesso. Essa história eu conto desde 2014. A primeira turma da Escola do Sucesso aconteceu em 13 de setembro de 2014, que é o programa presencial. Essa história eu já contei mais de... A gente está na turma 104, são 1.040 aulas. Somente da Escola do Sucesso eu ministrei mais de 1.000 aulas. 1.040 aulas na conclusão dessas 104 turmas, que tem algumas que ficaram paradas por conta do Covid e a gente em breve acredito que retomamos ela. O que acontece? Que história é essa? Na primeira turma foi a vez que eu contei pela primeira vez, então 3 de setembro de 2014 eu contei pela primeira vez essa história. E todas as vezes que eu tenho um projeto novo na minha vida, e eu sou uma pessoa detalhista, não perfeccionista. Eu gosto que tudo fique com excelência no mínimo detalhe, mas eu vou pra cima. Eu vou pra cima de qualquer jeito, mas eu busco sempre qualidade, eu não fico esperando o momento certo. E essa história é o seguinte: se você sair à noite com os faróis desligados, certo? Você sair à noite com os faróis desligados, você não dificilmente chega no objetivo. Por quê? Porque com os faróis desligados, pode acontecer de você indo bem certinho na sua, vir outro carro e nem ver você e bater em você. Você pode pegar buraco, ou seja, as consequências de andar por aí de olhos fechados é muito grande. É muito grande a consequência de andar por aí de olhos fechados. Então, automaticamente, se você anda por aí igual o Bird Box, lá aquele filme do Netflix, que a pessoa passa o filme inteiro vendado, se anda vendado pela vida, você não constrói as coisas que você gostaria de construir e você entra num processo de autossabotagem.
Agora, quando você abre os olhos e nessa analogia do carro, se você andar com os faróis desligados, automaticamente, ao andar com os faróis desligados, eu não consigo ver quase nada à frente. Mas quando eu ligo os faróis, eu enxergo ali 50, 100 metros, vou chutar um número aqui. Eu enxergo ali 100 metros à frente. Logo, presta atenção nisso, logo, se eu tô com os faróis ligados e eu só enxergo 100 metros à frente, eu não sei o que tem nos próximos 100 metros, certo? Mas quando eu ando 100 metros, ilumina os próximos 100 metros. E mais uma vez, eu não sei o que tem nos próximos 100 metros. Mas quando eu ando mais 100 metros, automaticamente eu ilumino os próximos 100 metros. E mais uma vez, eu não sei o que tem nos próximos 100 metros. Mas quando eu ando mais 100 metros, eu ilumino os próximos 100 metros. E é justamente assim que eu cheguei na turma de número 104 já da Escola de Sucesso. Foi justamente assim que eu já passei de 1.400 vezes em diferentes palcos. Foi justamente assim que eu transformei a vida de milhares de pessoas. Foi justamente assim que eu acordo todos os dias e digo, é incrível ser eu. E aí eu te pergunto, será que o título da sua vida não poderia ser esse? O título da sua vida não poderia ser esse? Que título você daria para a sua vida? Para o livro da sua vida? É incrível quando eu aprendo quando eu mesmo explico. Como assim, Felipe? É incrível como eu aprendo quando eu mesmo explico. O dia que isso aqui fizer sentido para você, você transforma a sua vida. É incrível quando eu aprendo quando eu mesmo explico, porque eu aprendo e vivo o que eu falo. Tem gente que é muito barulho e pouca música. Tem gente que fala um monte de coisa e não vive o que fala. É incrível como eu aprendo quando eu mesmo explico. Eu aprendo com o que eu explico. Eu aplico o que eu explico. O problema é que a maioria das pessoas, elas não aprendem com o que elas ensinam. Elas não aprendem com o que elas explicam. É incrível quando você se torna quem sempre você quis ser. É incrível quando você se torna quem sempre você quis ser. Vai por mim. E isso depende do quê? De ligar os faróis e de andar 100 metros. Quando você anda 100 metros, novas pessoas surgem, novas oportunidades surgem, novas experiências acontecem, novas ideias você tem e você, oba, agora posso andar mais 100 metros. Aí eu ando mais 100 metros. Então, automaticamente, o resultado vai construindo mais resultado. O resultado vai construindo mais resultado. Eu levei basicamente 3 anos para fazer 20 turmas da Escola de Sucesso e depois mais 3 para fazer mais de 80, porque resultado constrói resultado. Resultado constrói resultado. Teve um empresário que eu fiz já a mentoria, ele já fez Escola de Sucesso, ele me disse o seguinte, Felipe, eu quero compartilhar isso com você para terminar. Ele me disse o seguinte, Felipe, eu levei aproximadamente 12 anos para fazer meu primeiro milhão, 12 anos para fazer meu primeiro milhão, 12 meses para fazer o segundo, 12 semanas para fazer o terceiro e praticamente 12 dias para fazer o quarto e hoje eu sou multimilionário. Porque um dia lá atrás eu não tinha nada e eu ouvi o que você me disse e eu apliquei aquilo. Se você observar no meu canal, tem entre todas as minhas redes sociais, tem centenas de depoimentos dos nossos alunos. E é isso que eu quero para a tua vida. Eu estou aqui para te ajudar. Todos os dias eu tiro tempo para ajudar as pessoas, tanto em causas sociais quanto aqui em lives. Todos os dias eu quero te carregar pela mão para um próximo nível, mas você precisa também querer. Você precisa querer. Eu vou estar aqui para te ajudar. Mas você precisa querer ser ajudado. Um convite que eu te faço, entra no meu Insta e clica lá em ativar notificações. Vai lá no seguindo e ativa lá as publicações. Por quê? Porque os algoritmos eles entregam para um mínimo de pessoas comparado a quem acompanha nosso trabalho. Então, para você ir lá e clicar em ativar notificações, vai fazer com que sempre quando eu faço postagens, você vai saber, o Insta te avisa lá, Felipe Borba publicou. Aí você toma decisão se quer ver ou não, mas ele vai te avisar. Então, vai lá e ativa as notificações, participa do grupo do Telegram, porque eu vou estar todos os dias aqui para te ajudar. Amanhã, 12h45, tem de novo.
Conte comigo nessa maratona Aperte o Play e depois no dia 10 de agosto a nossa mega aula que vai ser literalmente uma aula onde você vai acelerar você vai acelerar, chegar na velocidade que você quer. Sabe por quê? O aprendizado é uma estrada sem limite de velocidade. E você acelera e freia quando quer. Não tem pardal, não tem nada, não tem regras para aprender na velocidade, certo? Quebre o sistema, não quebre os princípios e os valores, combinado? Quebre o sistema. O sistema das pessoas é medo, é insegurança, é procrastinação, é profissionais em série. Quebra o sistema, mas não quebra valores e princípios. Nunca negocie seus valores, você vai precisar deles ali na frente. Quebre o sistema. O sistema, ele é podre, ele está apodrecendo, o sistema está matando as pessoas. Quebra o sistema, mas nunca quebre princípios bíblicos e nunca quebre seus valores sociais. Mas quebra o sistema. Mude isso. Para de repetir mais do mesmo. E agora, para finalizarmos, a pergunta é o seguinte. Antes, eu disse assim, qual é o título do livro da sua vida hoje? Agora, você tem uma oportunidade. No ponto final desse livro da sua vida, você coloca uma vírgula e continua escrevendo. E aí você vai lançar o segundo livro. Qual é o título do seu próximo livro? Qual é o título do que você vai começar a viver a partir de hoje? Dá um nome a isso, escreve em algum lugar aí, coloca aqui nos comentários isso. Então antes eu te perguntei, qual é o título do seu livro hoje? E aí você pensou aí, medo, insegurança, incerteza, foco, disciplina, superação, você colocou aí um título. Agora, quando será o título ali na frente? Quando chegar esse momento? É exatamente aquilo que a Raquel colocou ali. Chega de mais do mesmo. Exatamente isso quando eu falo em quebra o sistema. Nós temos que quebrar o sistema. Nós temos que começar a entrar nessa mentalidade. Porque quando você entrar na mentalidade certa, você vai evoluir em pouco tempo, muito mais do que você evoluiu a vida toda. Você vai evoluir décadas em meses quando você entrar nessa mentalidade. Mas nós precisamos quebrar o sistema. O sistema de muitas pessoas é o sistema mental dela que não produz coisas. Então, eu gostei ali, é o título de um livro, Ação Disciplinada. Perfeito. Perfeito. Multiplicação. Legal essa multiplicação. Júlio, multiplicação é a primeira lei da abundância. Parabéns. Tem gente que é escassa. Ele só usa o menos. Ele só divide, mas não. Existe o quê? A multiplicação, você vai fazer a abundância e vai ajudar mais pessoas. Tem gente que pensa que é na divisão que ele ajuda pessoas e não é. É na abundância que você ajuda as pessoas. Eu não vou falar sobre isso hoje porque vai ter um conteúdo específico sobre construção de riqueza, começando pela sua mente. Por quê? Porque o dinheiro vem depois. Primeiro você fica rico, depois vem o dinheiro. Tem gente que pensa que é o contrário. Primeiro vem o dinheiro, depois ele fica rico. Não, é o contrário. Primeiro você fica rico, depois vem o dinheiro. Porque o dinheiro é consequência da riqueza mental, da capacidade de servir pessoas, de ajudar o mundo, de produzir dinheiro. O dinheiro ele nunca vem primeiro, depois da riqueza. Quem vem o dinheiro antes de ser rico, perde tudo. A maior parte das pessoas que recebem herança, loteria, Big Brothers, atletas e tantos outros perdem tudo depois. Por quê? Porque eles receberam o dinheiro e não tinham a riqueza, que é completamente diferente. Primeiro você fica rico, depois você tem o dinheiro. Não tem como fazer o contrário. E se fizer o contrário, perde tudo. Não sou eu que estou dizendo, são estatísticas que mostram. 82,5% das pessoas ricas no mundo saíram do zero. Eu não sei qual a sua próxima desculpa, mas eu sei que se você fizer o que a gente está falando aqui nessa jornada das 20 lives, você vai transformar literalmente as suas ações e vai escrever um novo livro, como eu mensurei para você. Então, muito obrigado de coração pelo dia de hoje. Eu vou olhar brevemente os comentários aqui. E aí, quem tem seus compromissos, quem tem início de trabalho já agora nesse horário, bom trabalho e até breve.